Cristina Grêmio, qual a sua avaliação justamente aí dessa reportagem? A Gleisi Hoffmann falando do campo democrático. Só existe o campo democrático do PT, Cristina? Eu estava aqui dando risada, viu, Marcelo? Quer rir para não chorar. É tanta mentira, mas é tanta cara de pau, é tanta hipocrisia desse partido que não dá para acreditar que ainda tem algum brasileiro que acredite nessa quadrilha que saqueou o Brasil e que agora fica aí contando historinha como se fosse democrática. Não são democráticos. Todo o programa de governo do Lula já divulgado, que aliás é igualzinho aos programas de governo anteriores, só que algumas coisas ele não conseguiu implantar quando foi presidente ou quando deixou aquela sucessora caótica no governo Dilma Rousseff. Ele já é ditatorial porque ele já tentou regular a mídia, isso é censura, e é muito triste que naquela época a mídia todas as emissoras de televisão, todos os grandes jornais brasileiros, emissoras de rádio, se uniram contra essa atitude arbitrária, tirânica do ex-presidente Lula e agora batem palma para ele. É absurdo que a imprensa agora parte da imprensa ceda e permita que um candidato sequer fale em regulação da mídia. Isso é um absurdo realmente. A Gleisi Hoffmann vir falar em diálogo e campo democrático até parece, né? Até parece. Fez parte do esquema todo do PT desde o início, porque ela é um dos nomes mais antigos do partido aí, tanto que é presidente do partido, já foi diretora-presidente aqui de Itaipu Binacional, na época em que o PT estava no governo, né? Aquela farra de colocar sindicalista, petista nas estatais, e agora ficam falando de bolsonaristas, assim como se fosse crime o presidente Bolsonaro ter apoiador. Eu queria fazer um comentário aqui sobre os economistas, né? O fato de Pércio Arida e do outro economista, cujo nome agora até não me recordo, não anotei aqui, terem tido destaque em algum momento, em algum outro governo, não quer dizer que isso faça a chapa de Lula ainda mais forte, até porque a chapa de Lula não é forte, é fraquíssima. Alckmin era um Zé Ninguém já dentro do PSDB, saiu quase chutado do PSDB, não queriam mais ele lá, não conseguiu sair do 2, 3% nas vezes em que se candidatou à presidência da República, então Alckmin não acrescentou em nada a chapa Lula. Lula é fraquíssimo, é um ladrão, um bandido condenado em 3 instâncias, que só foi descondenado por manobras do judiciário que ele aparelhou. Não adianta querer passar para os idiotas úteis aí, para os distraídos de plantão, os eleitores novos que não conhecem a história, não conversam com seus pais, os rebeldinhos sem causa, mal informados, a ideia de que é inocente não cola. Na campanha todo mundo vai trazer à tona. E o próprio Ciro Gomes, que agora eles estão tentando, né, trazer como aliado, o próprio Ciro Gomes tem dito em entrevistas reiteradas vezes, como já disse em outras campanhas eleitorais, Lula é ladrão, não vai conseguir tirar essa pecha de cima de si, porque é ladrão, continua sendo, e detesta pobre, não convidou um único representante do MST, um único representante de alas sindicalistas para o seu casamento nababesco, só a elite, aquela elite que aliás foi alçada ainda a uma esfera mais estratosférica do que já era, né? Foi ele que foi o promotor dos grandes campeões nacionais, vamos destacar aqui só Joesley Batista, para dizer um único nome, mas teve vários, todos os empreiteiros, enfim, vários empresários aí que lucraram muito na era Lula, sem falar dos banqueiros, né? Por que o mercado financeiro está flertando agora com o corrupto maior do país? Porque lucrou muito na era Lula e não está lucrando no governo Bolsonaro. Os bancos perderam 4 bilhões de reais só com a criação do Pix, e é claro que eles têm saudade da época em que eles lucravam no governo Lula e era muitos bilhões. Então a gente não pode dizer que a chapa é forte porque tem um ou outro apoio. A gente sabe exatamente quais são os apoios que Lula tem e por que ele tem esses apoios. E trazer mais 2 economistas para sua chapa não aumenta e não melhora em nada o seu programa de governo, que é um programa tirânico, comunista, nada democrático. Pode dizer o que quiser a Gleisi, não convence quem está atento e acompanhando a política.